Pai, continuamos aqui, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu poder, debaixo da Tua orientação, servindo a Jesus, exaltando a Jesus. E como temos clamado a Ti, levante companheiros para servir ao Senhor neste lugar. Eu tenho levantado em várias partes do Brasil. Então levante aqui também, Senhor. Homens e mulheres, moços e moças, dedicados a amar a Tua palavra, no nome de Jesus. Você crê comigo? Diga amém. Amém. Pode assentar. Uma vez o diabo disse para o meu pastor assim: nós somos muito, vocês são pouco. Porque ele andava com uma equipe sempre com ele, não era a mesma equipe. Acho que exclusivamente eu e a esposa que éramos constantes na equipe, porque eu era solteiro, eu era o filho preto dele, né? Ele só tinha uma filha. Então, eu estava sempre... Aí, vocês são só 8. Aí ele disse: mas você está perdendo seu tempo, que Jesus vai me dar muito mais gente. Aleluia. E levantou mesmo um exército neste Brasil. Um exército. Aí veio Neuza Etioca. Tem uma outra equipe, acho que é Shekinah, também, que Deus levantou. E está levantando muita gente nesta nação para colocar o nosso inimigo em retirada e povoarmos o céu. Amém? Glória a Deus. E Deus conta conosco, irmãos. Ele não conta com gente perfeita, não. Se você é perfeito, está fora da lista. Está fora. Ele conta com gente que está disposto ou disposta a servi-lo na sua imperfeição. Dentre eles estou eu. Que o Senhor é... Nada, irmãos. Nós nos colocamos tão somente a servir a Jesus. Amém? E a cada dia Ele vai nos aperfeiçoando. Quando começamos lá na Rocinha, né? Panela voava assim, o diabo jogava a panela, tinha que abaixar, sair fora. Outra hora ele dizia assim: ajoelha aí, canta aquele hino do cantor, o sangue de Jesus tem poder. Mas aí Jesus foi trazendo luz, e ele que passou a obedecer às ordens de Jesus. E quando acontecia isso, que a gente ia expulsar, ele... vocês me obedeceram, agora eu não saio, não. Até que Deus foi dando estratégia. Não sabia o que era jejum, como fazer jejum. A gente fazia jejum até as 12 horas, pensando que estava... meu Deus! Aí começamos a fazer o jejum de 24 horas. Diga aleluia. Aí você pergunta para mim: jejum santifica? Não. Jejum deixa eu mais importante que você que não jejuou? Não.
Mas eu aprendi, inclusive ele era um pastor biólogo na época, lá nos anos 70, aqui de Jundiaí. Ele disse: quando os irmãos jejuam, vocês liberam toxinas ingerindo água, você limpa o seu organismo. Você vai limpando o seu organismo. E a gente pensava que beber água quebrava jejum. Está entendendo? Jesus, quando estava no deserto, quando ele venceu o inimigo, ele teve fome ou teve sede? Abra lá, Mateus, final, capítulo 4. Olha lá, ele teve fome, não fala que ele teve sede. Mas ele era o filho de Deus. Não, ele não venceu o diabo como filho de Deus, ele venceu o diabo como homem. Então ele bebeu água. O corpo precisa de água. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Cadê as irmãs aí lá do hospitalar? É isso mesmo? É isso mesmo? Tem que beber água? Imagine eu com o pulmão se eu não beber água. Tem que beber. Não quebra jejum. Quem está entendendo? Estou edificando vocês. A hora que o pastor der o comando aí, a pastora, cadê ela? Está lá. Né, pastor? Jesus vai ser exaltado. E lá na nossa igreja, na Rocinha, o comando era para a igreja. É lógico que nem todos faziam, né? Aí quando esse biólogo esteve lá nos ensinando a estratégia de jejum, eu fiz 3 com bronquite, bebendo água, 3 dias. Quantos dias? Sem comer nada, só bebendo água. Estou aqui inteirinho. Bonitão, né, Jandira? Passaram 15 dias, depois dos 3 dias, nós fizemos de 7 dias. E qual a informação que ele deu para nós? Se você tirar as toxinas, expele as toxinas do seu corpo ingerindo água, ela sai pela urina. Você vai liberando. O seu corpo fica mais leve, mais limpo, e aí o Espírito Santo tem mais lugar na sua vida. Você está entendendo, irmãos? Irmãos, foi um período que nós gozamos de tanta graça. Não só lá na Rocinha, mas onde o pastor ia sendo convidado, e ele nunca andava sozinho, andava com a equipe, nós vivenciávamos. Uma palhinha rapidinho sobre isso, que nós vamos entrar aqui. Missão da igreja e do discípulo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é missão do pastor, é missão do discípulo e da igreja. No seminário que eu comecei a estudar no Rio, professor de evangelho, qual a missão profícua da igreja? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa era a missão da igreja. Quem está entendendo? Aleluia!
Aí depois tem as ordens de Jesus. Depois que ele deu a missão para a igreja, para os discípulos, ele dá ordem para os seus discípulos. Amém? E aí a ordem, o chamado, chamando ele os 12, discípulo, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Salvo engano, capítulo 10 de Mateus 1, verso 1. Mas em Lucas 10, 19, ele diz: eis que vos dou poder autoridade para pisar cobras ou serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo ou do maligno, e nada lhes fará dano. Diga aí, nada vos fará dano. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Quando eu descobri isso, irmãos, aí que acabou o medo do diabo mesmo. Acabou. Ah, mas quando vem um ataque? Eu tenho as armaduras de Deus. Ele me ataca, não é porque eu ataco ele, não. Ele me ataca porque eu sou de Deus. Ele não consegue lutar contra Deus, então ele vem contra mim, contra nós. Mas ele nos deu poder, autoridade para pisar, é pisar mesmo. Quem tem autoridade somos nós. E quem deu? Quem deu? Não, Jesus. Ele recebeu do Pai e ele pegou e deu para nós. Amém, irmãos? Olha, o tempo não dá para contar o que eu tenho visto Jesus fazer. Mas ele deu à igreja poder, autoridade. Ele deu aos seus discípulos. E nós, aqui, a igreja, é de Jesus. Os discípulos é de Jesus. Então, somente crer e obedecer. Amém? Aí ele manda a gente pregar. Eu coloco aí nas ordens de Jesus pregar. Pregar o quê? O Evangelho. Foi uma ordem de ordem. Isso aí é ordem. Ide. Ah, se eu quiser eu vou. Não. É uma ordem. Se você não cumprir essa ordem, você está em desobediência como discípulo. Não é do pastor, não. De Jesus. Depois ele dá outra ordem. Está lá em Mateus 28.
expulsar os demônios. É interessante, né? Pregar, depois expulsar os demônios. E eu estava meditando esses dias, depois do milagre de Galileia, de Caná da Galileia, da água sendo transformada em vinho, nas saídas de Jesus, nas entradas de Jesus nas cidades, as primeiras coisas que começam é Jesus manifestando o seu poder e expelindo os demônios. Muito texto. Tanto em Mateus como Marcos, Lucas, os detalhes são assim tensos de Jesus expelindo os demônios. Sempre foi. Depois ele diz: pisar serpentes e escorpiões. Se lembra que a serpente picou lá o Paulo? E o povo lá da ilha, esse camarada está em condenação mesmo. Não tem jeito para ele, não. Fosse o termo hoje, vai morgar mesmo, vai morrer. Mas o que aconteceu? Ele pegou a serpente, seu lugar é no fogo, serpente. Diga aleluia. Não clamou o sangue de Jesus, colocou a serpente no fogo, foi queimada, ele continuou vivo. De pouquinho trouxe até o pai do chefe lá da ilha e Jesus curou. Diga aleluia. Pegaram em serpentes. E você pode fazer isso porque da semente da mulher já feriu, pisou a cabeça da serpente. Ela está esmagada. Gênesis 3,15. Depois ele diz: curai os enfermos. É ele quem sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 3. E a grande verdade é que quem cura é Jesus. Lembra que Isaías falou? Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E de vez em sempre eu falo para o Satanás: ó, o problema é seu. Essa enfermidade já está na cruz. Aqui não é o lugar dela. Sim ou não? Ele não tomou? O lugar dela é na cruz. E por fim, lá no final do capítulo 28 de Mateus, Jesus confirma a sua palavra com os sinais. Quem confirma? Jesus.
Os discípulos foram, pregaram, tal, fizeram, mas quem confirmou a palavra foi o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmã, toma posse desta verdade. Estou vendo aqui adolescentes nos ouvindo. Leia a palavra. Leia, busque. Vocês vão fazer também. A igreja o pastor foi convidado para ir numa igreja, lá no Rio, em Duque de Caxias. Cadê o irmão de Caxias aí? E lá tinha a igreja, uma igreja pentecostal, que usava véu, roupas compridas, as irmãs, os homens tinham que andar tudo de paletó. E após a pregação, o pastor chamou. E aí foram 2 combis, porque Rio de Janeiro e Caxias é pertinho. Foi muito adolescente da igreja. Os adolescentes botavam mão naquelas irmãs, naqueles irmãos. Com véu e tudo caía lá no chão endemoniado. Diga misericórdia. E aquilo foi um alvoroço no Rio de Janeiro. O Almir levou umas crianças lá, ficava derrubando as irmãs com véu e tudo. Ué, criança tem poder de derrubar alguém? Quem faz a obra é Jesus. Quem confirma a sua palavra é Jesus. Quem está entendendo? Aleluia. Então nós temos, irmãos, que nos firmar na palavra. Daqui a pouco o pastor falou ali, ó, eu estou orando, eu estou amando esta obra e eu quero ser um instrumento. Falei, então você vai ser, cara. Cadê ele? Amém, varão? Vai ser. Depois eu quero orar por você e a sua santa. Assim específico. Porque eu recebi isso, irmãos. Eu recebi uma unção daquele sacerdote, aquele pastor. Eu era bem batipista. Eu era batista. Mas quando eu li Atos, quando eu li Lucas, nessa dimensão, falei, não, isso é para batista também. Isso é para quem crê. E aí mudou a história da minha vida. Mudou a história do evangelismo, dos relacionamentos que nós tivemos. Posso ouvir um amém? Então a missão da igreja, ela consiste também que o líder precisa estar apto para promover e solidificar um estreito relacionamento entre o homem e Deus. Entre o homem e Deus. Que o objetivo da igreja é levar o homem a conhecer a Deus e povoar o céu. Sim ou não? E então, queridos,
isso fará diferença para a honra e glória de Cristo Jesus. Deus conta com você. As pessoas estão tão preocupadas que o Lula está lá dentro do palácio fazendo macumba, não sei o quê. Não estou nem aí. Estou nem aí, irmãos. Estou orando para a salvação do povo. Todas essas coisas que tem aí, está acontecendo aí, diga assim, tem um prazo de validade. Irmã, para aplicar a injeção lá tem que ver o prazo de validade, né? O pé de Jesus já está esmagando todos os demônios. Eles estão debaixo do pé de Jesus. Você precisa ouvir profecia que Jesus está voltando? Precisa? Está escrito aqui ou não está? Até o poeta já dizia, né? Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo está Jesus. Está ou não está? Não, calma. Jesus já está voltando. Agora, enquanto ele não volta, nós vamos fazendo o que ele mandou fazer: pregar, expulsar, curar. Amém? Batizar, ensinar. Eu já descobri que essas peniéis aqui é célula espalhada aí nessa baixada santista e etc. Para lá. Ensine a palavra, pregue a palavra, cure o enfermo, expulsa os demônios. E aí vai precisar de um terrenozinho maior. Isso aqui vai ficar só para reunião de mocidade. Irmãos, é assim que Jesus trabalha. É assim que Jesus trabalha. É assim que Ele quer fazer com vocês. Como diz o pastor Edson Ferreira do Nascimento, que Jesus já recolheu, 1970, na sala do meu irmão, ele impôs as mãos sobre um garoto que ainda ia fazer 18 anos. E Jesus me batizou com o Espírito Santo. Um bate-pista, mas foi cheio do Espírito Santo. E ele fundou uma igreja batista Peniel lá em Ipatinga. E ele dizia assim: Peniel é um pedaço do céu. Amém? Peniel é um pedaço do céu. Jesus vai fazer coisas grandiosas aqui. Por causa do nome dele. Você crê? Logo mais, nós vamos falar sobre um assunto que muita gente não gosta. Eu vou ter que falar. Porque Deus vai levantar um exército aqui na Peniel. Aí está a missão dos que seguem a Jesus.
Em meu nome expulsarão os demônios. Sobre as enfermidades, curai os enfermos. Lucas 10, 5 e 9 fala, preguem a palavra. Lucas 10, 3 a 9 fala, viver o ensino da palavra. Diga aleluia. E depois tem as armaduras de Deus que eu já falei também. Os dicionários, ele diz assim, o texto bíblico diz, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. No dicionário da nossa língua define força e poder da seguinte forma. Para o nosso contexto, essa é a melhor definição. Poder, do grego dunamis, ou seja, dinamite. Jesus recebeu do Pai todo o poder no céu e na Mateus 28, 18. Deus é todo-poderoso, por isso Ele deu todo o poder a seu Filho Jesus. E Ele disse, eu estarei convosco. Não é? Lá no trabalho. Em casa. Na escola? Então vou contar da escola para vocês. Posso? E aí nós vamos orar terminando. Eu estava fazendo o 2º grau numa escola para a formação de professores no bairro Jardim Botânico, no Rio. Já casado. Magro que dava dó, mas já casado. Eu já tinha a Priscila, que hoje é missionária. E então, teve uma aula lá, não me lembro qual, acabaram descobrindo que eu era, porque a professora botou a gente assim, por que você está aqui fazendo esse curso e tal, bebê? E eu dei a desculpa que eu queria me comunicar melhor, queria ter um relacionamento melhor. Mas o que você faz? Você trabalha? Eles descobriram que eu era casado. Falei, o meu trabalho é um pouco diferente de tudo que vocês estão pensando aqui. Você mora onde? Moro na Rocinha. Já ficaram assim, né? Que a maioria das moças só tinha eu e um outro rapaz, mais novo do que eu, na classe. Já ficaram assim. Mas o que você faz? Eu sou o evangelista da igreja, trabalho com a mocidade da igreja. Você é pastor? Eu falei, não sou pastor. Então aí eles acabaram descobrindo o que eu fazia. E eu lá no meio daquelas moças. Algumas falava coisa que eu nunca vi na boca de motorista ou de cobrador. E eu lá no meio daquela gente. Uniformezinho, camisa branca, calça azul marinho, estou lá. Um dia eu precisei descer e a caixa colar da escola, pegar um livro e pagar. De pouquinho desce uma colega, descalada, Oni. Vem cá fazer uma prece para uma menina que está passando mal. E já vem me agarrando. Pera aí, garoto, que o santo aqui é de barro.
Quando eu vou subindo a escada, que eu chego já no primeiro andar, a professora, de aluno eu passei a ser chamado de senhor. Seu Oni, o senhor pode fazer uma prece pela menina que está passando mal? Falei, cadê a diretora da escola? Posso fazer oração dentro da escola sem autoridade ou autorização do diretor da escola. Aí ela não está aí. Eu falei, quem é que está sob o comando da escola? A coordenadora. Falei, então, se ela me permitir, eu faço a prece. Crente tem que vigiar. Aí veio a coordenadora. Como é que é o seu nome? Fulana de tal. A senhora permite eu orar pela colega que está passando mal? Sim, senhor, pode fazer a prece. E ela saiu de ré e depois descobri que ela era judia, descendente de judeu. Quando a professora abriu a porta, tinha uma jovem colega chamada Carmen Lúcia, se debatia de um canto para o outro, batendo naqueles armários de aço. Falei, aqui não é preciso orar, não. Aqui é só exercer a autoridade de Jesus. Não era hora de fazer oração. O diabo já estava manifestado. Eu ia fazer oração ainda. Me aproximei e disse, Satanás, para com o corpo dela em nome de Jesus. Mãos amarradas nas costas. Põe ela sentada na poltrona. Em nome de Jesus. Os professores ficaram tudo assim, de olho arregalado. Fala o seu nome. Meu nome é Tranca-Rua das Almas. Falei, então tu é do cemitério. Sou. Eu quero matar ela. Falei, queria. Jesus atravessou no seu caminho. Confessa a sua derrota. Perguntei outras coisas. Quem foi que fez isso? Aí você vai gostar do diabo. Sabe o que ele respondeu? Foi a vizinha da mãe dela. Mas por que ela fez isso? Com inveja, porque ela está construindo a casa dela. Uma mulher viúva, criando uma filha, viúva não, ela não tinha marido, criando uma filha que já estava fazendo um curso normal, para formação de professor, trabalhando em casa de família, e a vizinha com inveja, foi lá na macumba e mandou os demônios perturbar a menina e matar a menina. Por isso que eu não gosto do diabo. Não gosto. Eu não gosto do diabo. Falei, confessa a sua derrota. Nisso entrou um senhor, um moço, altão, sala dentro. O que foi? Quem é o senhor? Não, eu sou o padrinho dela, a mãe dela trabalha lá na minha casa, no meu apartamento em Botafogo. Falei, então é bom que você saiba. Fizeram macumba para matar essa menina, porque a mãe dela está construindo uma casa. Mas Jesus foi glorificado. Carmen Lúcia ficou liberta. Falei, Carmen Lúcia, você agora quer Jesus como seu Salvador? Quero. Acompanhe a sua mãe para a igreja. E ela assim o fez. Eu era aluno. Eu era o quê, moçada? Era aluno lá da escola. Fica de pé. Diga, Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra.
e deu à igreja. E tem gente que pega o presente de Jesus, joga fora. Misericórdia. Usa esse presente, use essa autoridade que Ele te deu. E quando você chegar no final do ano, vai deixar esse pastorzinho aí, onde que eu vou arrumar mais cadeira? Onde que eu vou arrumar mais espaços? Aleluia. Você quer receber isso que eu recebi, que Jesus deu à igreja? Mas que é para valer ou é assim meia boca? Então vem aqui ao altar, eu vou orar por você.